E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora, professora de Ciências da Rede Municipal de Teresina, na Escola Marcílio Flávio Rangel. Bom, mas vamos passar a parte das apresentações, que eu quero que vocês façam uma coisa. Eu quero que vocês fechem a sua mão, assim, fechando a mão, todo mundo. E agora olhem bem para a mão de vocês fechada. E vocês sabiam que o tamanho do coração é aproximado ao volume da mão de vocês? É exatamente isso. Na aula de hoje nós vamos saber disso e muito mais, então vem comigo! Bem, pessoal, o sistema circulatório é basicamente formado por dois tipos de órgãos. O coração, como órgão central, e um conjunto de vasos chamado de vasos sanguíneos. E o coração é um órgão oco formado por um músculo chamado de miocárdio. E esse músculo, ele tem uma contração do tipo involuntária. Ou seja, o coração bate independentemente da sua vontade. Além disso, o coração mede aproximadamente 12 centímetros de comprimento. Localiza-se na caixa torácica entre os pulmões e a sua extremidade inferior está voltada para o lado esquerdo. Então, é por isso que às vezes as pessoas relacionam o coração como estando no lado esquerdo do nosso corpo, né? Por exemplo, alguém fala, coloca a sua mão no seu coração. Aí geralmente as pessoas põem aqui, né, no lado esquerdo do peito e tal. Só que o coração, ele tá localizado no meio da nossa caixa torácica, tá bom? No meio dos pulmões. Aí você pode se perguntar, tá, professora, o coração tá localizado no meio, beleza, mas se eu colocar a minha mão aqui no lado direito, eu não sinto nada, não sinto o coração batendo, sinto somente aqui no lado esquerdo. Isso porque a extremidade inferior do coração tem uma leve inclinação para esquerda, tá bem? Então a gente sente ele batendo melhor no lado esquerdo. Mas agora que vocês já assistiram essa aula de ciências, vocês vão saber a localização exata do coração. Não é no lado esquerdo do peito, é no meio com a leve inclinação para a esquerda, beleza? Bom, então vamos continuar. O coração, pessoal, apresenta 4 câmaras, 2 localizadas na parte superior do coração, que são chamados de átrios, e 2 localizadas na parte inferior do coração, que são chamados de ventrículos. E os átrios e os ventrículos, eles não têm uma comunicação absoluta, tá? Eles são separados por válvulas, chamadas de válvulas atrioventriculares. Então, no lado esquerdo, tem uma válvula que separa o átrio do ventrículo, tá? Que fica bem no meio deles dois. E o nome dessa válvula é válvula mitral, tá? Já no lado direito, tem outra válvula separando o átrio direito do ventrículo direito, que é chamada de válvula tricúspide. Então, não esqueçam, pessoal, os átrios e os ventrículos, eles não têm comunicação absoluta, tá? Eles estão separados por válvulas. Lado esquerdo, válvula mitral. Lado direito, válvula tricúspide, tá bom? Além do coração, o sistema circulatório também possui um conjunto de órgãos que são chamados de vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos são estruturas nas quais o sangue flui constantemente. E aí, os vasos sanguíneos são formados por basicamente 5 tipos. Há uma classificação por vasos sanguíneos, tá? Porque eles não são iguais, eles são diferentes, como nós vamos ver. Então, a classificação é a seguinte: artéria, arteríolas, capilares, vênulas e veias, tá bom? Então, no seu corpo tem diversos vasos sanguíneos, o seu corpo é formado por vasos sanguíneos e são basicamente desses 5 tipos. De novo, repetindo comigo: artéria, arteríola, capilar, vênulas e veias, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos ver a classificação e as características de cada um desses vasos sanguíneos. Vamos começar pelas artérias. As artérias são vasos sanguíneos que levam sangue do coração para o restante do corpo, tá? Então, leva o sangue para fora do coração, tá bem?
E as artérias possuem uma parede muscular que pulsam com a passagem do sangue. Quer um exemplo disso? Coloquem agora 2 dedos de vocês aqui na região do pulso de vocês. Ou então aqui no pescoço. Coloquem 2 dedos. Se vocês ficarem bem quietinhos, vocês vão perceber essa parte aqui do corpo de vocês pulsando, né? Ó, tô sentindo a minha. Então, essa parte do nosso corpo pulsa porque tem artérias. E como eu falei pra vocês, as paredes das artérias são bem musculares, tá? E aí, quando o sangue passa, elas pulsam, tá bem? Então, no pulso da gente, a gente consegue perceber bastante nítido e também aqui no pescoço, tá bom? Pois bem, as artérias se ramificam em estruturas mais finas ainda, chamadas de arteríolas. E as arteríolas são resultado da ramificação das artérias. E além disso, são vasos que são mais finos e mais difíceis de ver a olho nu. E aí, as arteríolas vão se ramificar em estruturas mais finas ainda, chamadas de capilares. E os capilares são formados por paredes muito finas, constituídas por uma única camada de células. Essa fina parede permite que as substâncias presentes no sangue possam passar rapidamente para as outras partes do corpo. E daí as substâncias vão passar do sangue para as células ou das células para o sangue. Então eu vou simplificar tudo isso que eu disse para vocês, tá? O sangue sai do coração pelo quê? Artéria, muito bem! E aí, depois ele passa para estruturas mais finas, chamadas de arteríolas. As arteríolas se ramificam em estruturas mais finas ainda, chamadas de capilares, tá bem? E lá no capilar é onde tem um acesso mais fácil, porque passa o sangue mais fácil, tá? Porque são mais finos, é constituído de uma única camada de célula, então o sangue passa, tá bom? E aí os nutrientes são trocados facilmente, tá bom? Depois dos capilares, os vasos vão se juntar em estruturas menos finas que os capilares, chamadas de vênulas. E nesse percurso das vênulas, o sangue já vai estar voltando para o coração, tá bom, gente? Então, as vênulas vão se unir para formar as veias. Então, vênulas são estruturas que se unem para formar as veias. E as veias são os vasos sanguíneos que levam o sangue de volta para o coração. Diferentemente das artérias, pessoal, as veias, elas não têm uma parede tão muscular, tá? Elas têm uma parede mais ou menos fina e que no meio delas, entre elas, em cada veia, vai ter estruturas chamadas de válvulas, que vão aparecer aqui do lado. Essas válvulas, elas estão aí nas veias para impedir que o sangue retorne, tá? Então, o sangue retorne para outro local que, sei lá, não seja ser levado de volta para o coração, tá? Então, isso porque, pensem comigo, as artérias, elas levam sangue e saem do coração para o restante do corpo, né? Então, as artérias precisam ser musculares para bombear o sangue para o restante do corpo. E com exceção da artéria que leva o sangue para o nosso cérebro, tá? Que tá presente nas partes superiores do nosso corpo, o restante das artérias e arteríolas, tá? Levam sangue, ó, descendo. Então, elas têm uma ação aí da gravidade, né? Que ajuda o sangue a fluir, tá? Pra baixo, tá bem? E as veias não, fazem o contrário, tá? Elas fazem com que o sangue retorne ao coração. Então, é o sentido contrário, o sentido de subir. Então, é por isso que tem essas válvulas pra fechar e impedir que o sangue retorne, tá bom? E aí, o sangue não retornando, ele volta de novo para o coração. Então, pensem no sistema circulatório como literalmente um sistema que circula. O sangue sai do coração e retorna ao coração, tá? Então, para vocês entenderem melhor tudo isso aí de vasos sanguíneos, eu vou colocar um esqueminha na tela. Então, esquema aparecendo. Bom, pessoal, as artérias são vasos maiores e vão se ramificar em vasos menores, chamados de arteríolas.
As arteríolas vão se ramificar ainda mais em estruturas chamadas de capilares, onde vai ocorrer a troca entre o sangue e as células. Após isso, os capilares vão se ramificar em estruturas chamadas de vênulas. Depois das vênulas, as vênulas vão se juntar e formar estruturas chamadas de veias. Reparem que o fluxo do sangue ocorre das artérias para as veias. Então, vocês entenderam, pessoal, o fluxo do sangue, tá? Como ele ocorre das artérias para as veias e como que existem ramificações entre elas? Perfeito, gente! Agora, eu vou colocar um esqueminha na tela, tá? Aquela mesma historinha. Vou colocar um esqueminha na tela para vocês sintetizarem melhor essa ideia aí de órgãos que compõem o sistema circulatório, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes.
Voltamos, pessoal. E vocês copiaram? Entenderam direitinho? Então, beleza. Agora que falamos sobre os órgãos que compõem o sistema circulatório, nós vamos falar sobre circulação do sangue propriamente dita. E, por falar em circulação, existem dois tipos de circulação: a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Na circulação sistêmica, o sangue flui do sentido do coração para o restante do corpo. O próprio nome já diz, né? Circulação sistêmica, sistemas. O sangue vai parar lá no restante dos outros sistemas do nosso corpo, tá bom? Nós vamos ver direitinho como que ocorre essa circulação, tá bom? Na circulação sistêmica, o sangue rico em gás oxigênio é bombeado do coração para o restante do corpo por uma artéria chamada de aorta. O sangue vai percorrer até as arteríolas e os capilares, tanto os capilares da cabeça, dos membros superiores, como os capilares do tronco, dos membros inferiores. Ao passar pelos capilares, o sangue vai deixar o oxigênio e vai receber o gás carbônico das células. Após isso, o sangue rico em gás carbônico vai passar para as vênulas. As vênulas vão se juntando, formando as veias, e assim o sangue retorna ao coração. E aí, pessoal, vocês devem estar pensando: tá, professor, entendi. O sangue sai do coração, passa pelas artérias, passa pelas arteríolas, chega nos capilares, ocorre troca, né? Sai o gás oxigênio do sangue, entra o gás carbônico produzido pelas células lá na respiração celular, e aí esse sangue rico em gás carbônico retorna para o coração. Tá, mas e como é que o sangue vai ser oxigenado de novo para que as células recebam gás oxigênio novamente? E aí, meus caros alunos, eu mostro para vocês a perfeição do corpo humano e a perfeição do coração. Porque o coração não funciona apenas como uma bomba, e sim como duas bombas, tá? E o sangue vai ser oxigenado no segundo tipo de circulação, chamado de circulação pulmonar. E na circulação pulmonar, o sangue rico em gás carbônico que chega ao coração é bombeado para os pulmões. E lá vão deixar o gás carbônico que será eliminado na expiração e vai receber o oxigênio obtido pela circulação. Tudo isso vai ocorrer nos capilares. E o nome da artéria que vai levar o sangue do coração para os pulmões é a artéria pulmonar. E da veia que vai levar o sangue rico em oxigênio é veia pulmonar. Então aqui, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para isso: artéria pulmonar, veia pulmonar, tá? Porque todas as outras artérias do nosso corpo, com exceção da artéria pulmonar, sempre vai levar sangue rico em gás oxigênio, tá bom? E todas as veias do nosso corpo, com exceção da veia pulmonar, vai levar sangue rico em gás carbônico. Tá, professora, a senhora tá deixando um nó na minha cabeça. Meu Deus do céu, a senhora acabou de dizer que na circulação pulmonar, a veia pulmonar levava o sangue rico em oxigênio e a artéria carregava sangue rico em gás carbônico. Não tô entendendo nada. Tá, pessoal, porque essa é a exceção, tá? A única veia que vai carregar sangue rico em gás oxigênio do corpo é a veia pulmonar. O restante das veias vai carregar o quê? Sangue rico em gás carbônico, beleza? E a única artéria do nosso corpo que carrega sangue rico em gás carbônico é a artéria pulmonar. O restante das artérias do nosso corpo carregam sangue rico em oxigênio. Não esqueçam disso, beleza? E aqui eu chamo a atenção de vocês para mais uma outra coisa, tá? Na ciência, a gente chama o nome de sangue rico em gás carbônico de sangue venoso, tá bem? E sangue rico em gás oxigênio de sangue arterial, tá bem? Então é só vocês pensarem, é bem simples: sangue venoso rico em gás carbônico. Gás carbônico é tóxico ao nosso organismo, então sangue venoso, sangue venenoso, beleza? E sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, o sangue que é
levado pelas artérias, com exceção de qual artéria? Muito bem, a artéria pulmonar, beleza? Então, pessoal, vamos resumir o que foi dito aqui sobre circulação, tá bem? Na circulação sistêmica, o sangue flui do coração para o restante do corpo. E na circulação pulmonar, o sangue flui do coração para os pulmões, beleza? Beleza, gente? Então, vocês lembram que eu falei que o coração ele tinha 4 câmaras? Eram 4 cavidades, tá? 2 átrios que ficam em cima e 2 ventrículos que ficavam embaixo, tá? Então, o sangue que chega do restante do corpo, ele vai ser colocado lá no átrio direito, tá bom? Lá no átrio direito. Depois do átrio, ele passa pela válvula, que o nome da válvula é válvula tricúspide, até o ventrículo direito. Do ventrículo direito, o sangue flui pela artéria pulmonar até os pulmões. Lá nos pulmões, lá nos alvéolos, vai ocorrer a trocas gasosas, vai sair o gás carbônico que veio do restante do corpo, vai entrar o oxigênio e aí o sangue flui para a veia pulmonar. E a veia pulmonar vai colocar o sangue lá no átrio esquerdo, tá bem? E lá no átrio esquerdo, o sangue vai fluir pela válvulazinha, que o nome da válvula é mitral, até o ventrículo esquerdo. E esse sangue que chega lá no átrio esquerdo já está oxigenado, já está cheio de gás oxigênio, tá? Então é um sangue arterial. Então o sangue arterial vai passar para o ventrículo esquerdo e depois o ventrículo esquerdo vai ser colocado lá na aorta e aí vai ser distribuído para o restante do corpo, tá bem? Então, gente, esse é basicamente o trajeto do sangue no nosso corpo, beleza? Então é bem simples, né? Então, agora, para vocês fixarem esse conteúdo, que eu sei que é cheio de nomezinhos diferentes, cheio de pegadinhas, vou colocar um esqueminha na tela, tá bom? E aí, esse esquema vai ter números, tá? Vocês não precisam desenhar o sistema lá da circulação completa no nosso corpo, não, tá bom? Vocês podem colocar só os números indicando, tá? Por exemplo, número 1, sangue chega ao coração pelo átrio direito, tá? Número 2, o sangue passa para o ventrículo direito. Número 3, e assim sucessivamente, tá bom? Então, nos vemos aqui a alguns instantes.
Então, pessoal, vocês copiaram? Entenderam direitinho como que ocorre o percurso do sangue e como que as circulações elas estão interligadas? Então, perfeito, gente. Essa foi a nossa aula de hoje sobre o sistema circulatório. Eu espero que vocês tenham entendido e também tenham gostado dessa aula, tá bom? E se você não entendeu essa aula, eu vou deixar o link no meu canal no YouTube aqui embaixo, tá? E aí você pode rever essas aulas quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande beijo para todos, um forte abraço. Espero que todos estejam bem, em casa, se cuidando, que os familiares de vocês estejam bem. Então foi isso, gente. Até a próxima aula.